Proficientes, estamos aqui juntos para mais uma live eu vou fazer a leitura dos capítulos 15, 16 e 17 do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Nós já estamos lendo desde a semana passada, já estamos agora chegando no capítulo 17. A sua participação é muito importante, compartilhando, curtindo esse vídeo, inclusive os vídeos anteriores com os capítulos que nós já fizemos a leitura já estão disponibilizados no feed do Instagram e também no canal do YouTube, @Professora Andresa. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição, compartilhe, curta e vamos cada vez mais incentivar a leitura, para termos cada vez mais também leitores proficientes. Então, eu vou começar a leitura e após cada capítulo eu faço alguns comentários. Ontem, no final do capítulo 14, a gente já sabe que o Brás Cubas ele fala sobre o seu primeiro arrobo amoroso, ou seja, ele está apaixonado pela Marcela, que pela descrição já dá a entender que tem uma predileção por dinheiro e por homens. Essas informações serão extremamente importantes para que a gente possa entender melhor o que vai se passar entre esses dois personagens. E vamos lá, que a história vai continuar. Capítulo 15 tem o título Marcela. Gastei 30 dias para ir do Rócio Grande ao coração de Marcela. Não já cavalgando o corcel do cego desejo, mas o asno da paciência. Há um tempo manhoso e teimoso, que em verdade há dois meios de granjear a vontade das mulheres: o violento, como o touro de Europa, e o insinuativo, como o cisne de Leda e a chuva de ouro de Danae, 3 inventos do padre Zeus, que por estarem fora da moda, aí ficam trocados no cavalo e no asno. Não direi as traças que urdi, nem as peitas, nem as alternativas de confiança e temor, nem as esperas baldadas, nem nenhuma dessas outras coisas preliminares. Afirmo-lhes que o asno foi digno de corcel, um asno de Sancho, deveras filósofo, que me levou à casa dela no fim do citado período. Apeei-me, bati-lhe na anca e mandei-o pastar. Primeira comoção da minha juventude, que doce que me foste. Tal devia ser na criação bíblica o efeito do primeiro sol. Imagina tu esse efeito do primeiro sol, a bater de chapa na face de um mundo em flor. Pois foi a mesma coisa, leitor amigo. E se alguma vez contaste 18 anos, deves lembrar-te que foi assim mesmo. Então a gente vê aqui já nessa parte uma identificação, essa busca de identificação do narrador-personagem com o leitor, Essa conversa que é uma característica muito comum da narrativa de Machado de Assis, é que ele sempre está dialogando com o leitor, o fazendo refletir sobre as determinadas situações. Então aqui ele meio que faz assim: olha, se coloque no meu lugar, se você já teve 18 anos, você sabe exatamente o que é estar apaixonado, estar ali envolvido amorosamente. Aqui ele compara como deveria ser o despertar do primeiro sol, Então ele faz aqui uma analogia justamente para simbolizar essa efusão, esse grande momento que é o de estar apaixonado. Vamos continuar. Teve 2 fases a nossa paixão, ou ligação, ou qualquer outro nome que eu de nomes não curo. Teve a fase consular e a fase imperial. Na primeira, que foi curta, regemos o Xavier e eu, sem que ele jamais acreditasse dividir comigo o governo de Roma. Mas quando a credulidade não pôde resistir à evidência, o Xavier depôs as insígnias, e eu concentrei todos os poderes na minha mão. Foi a fase cesariana. Era meu universo, mas ai triste, não era de graça. Foi-me preso coligir dinheiro, multiplicá-lo, inventá-lo. Primeiro explorei as larguezas de meu pai. Ele dava-me tudo o que eu lhe pedia, sem repreensão, sem demora, sem frieza. Dizia a todos que eu era rapaz e que ele o fora também, mas a tal extremo chegou o abuso que ele restringiu um pouco as franquezas. Depois mais, depois mais. Então recorri à minha mãe e induzia a desviar alguma coisa que me dava às escondidas. Era pouco, lancei mão de um recurso último, entrei a sacar sobre a herança de meu pai, a assinar obrigações que devia resgatar um dia com usura. Em verdade, dizia-me Marcela, quando eu lhe levava alguma seda, alguma joia, em verdade, você quer brigar comigo, pois isto é coisa que se faça, um presente tão caro. E se era joia, dizia isto a contemplá-la entre os dedos, a procurar melhor luz, a ensaiá-la em si, e a rir, e a beijar-me com a reincidência impetuosa e sincera. Mas protestando, derramava-se-lhe a felicidade dos olhos, e eu sentia-me feliz como em vê-la assim.
Gostava muito das nossas antigas dobras de ouro e eu levava-lhe quantas podia obter. Marcela juntava-as todas dentro de uma caixinha de ferro cuja chave ninguém nunca jamais soube onde ficava. Escondia por medo dos escravos. Eram sólidos e bons os móveis de jacarandá lavrado e todas as demais alfaias, espelhos, jarras, baixela. Uma linda baixela da Índia que lhe doara um desembargador. Baixela do diabo, deste-me grandes repelões aos nervos. Disse-o muita vez a própria dona, não lhe dissimulava o tédio, que me faziam esses e outros despojos dos meus amores de antanho. Ela ouvia-me e ria, com expressão cândida e outra coisa que eu nesse tempo não entendia bem. Mas agora, relembrando o caso, penso que era um riso misto, como devia ter a criatura que nascesse, por exemplo, de uma bruxa de Shakespeare com um serafim e Klopstock. Não sei se me explico. E porque tinha notícia dos meus zelos tardios, parece que gostava de os assolar mais. Assim foi que um dia, como eu lhe pudesse dar certo colar, que ela vira um joalheiro, retorquiu-me que era um simples gracejo, que o nosso amor não precisava de tão vulgar estímulo. Não lhe perdoo, se você fizer de mim essa ideia triste, concluiu, ameaçando-me com o dedo. E logo súbita como um passarinho, espalmou as mãos, cingiu-me com elas o rosto, puxou-me a si e fez um trejeito gracioso, um momo de criança. Depois, reclinada na marquesa, continuou a falar daquilo com simplicidade e franqueza. Jamais consentiria que lhe comprassem os afetos. Vendera muita vez as aparências, mas a realidade guardava para poucos. Duarte, por exemplo, Alferes Duarte, que ela amara deveras 2 anos antes, só a custo conseguia dar-lhe alguma coisa de valor. Como me acontecia a mim. Ela só aceitava sem relutância os mimos de escasso preço, como a cruz de ouro que lhe deu em vez de festas. Esta cruz. Dizia isto metendo a mão no seio e tirando uma cruz fina de ouro, presa a uma fita azul e pendurada ao colo. Marcela abanou a cabeça com um ar de lástima. Não percebeste que era mentira, que eu dizia isso para não te molestar? Vem cá, Chiquito, não sejas assim, desconfiado comigo. Amei a outro, que importa se acabou? Um dia, quando nos separarmos... Não digas isto, bradei eu. Tudo cessa um dia. Não pôde acabar. Um soluço estrangulou-lhe a voz. Estendeu as mãos, tomou das minhas, conchegou-me ao seio e sussurrou-me baixo ao ouvido. Nunca, nunca, meu amor. Eu agradeci-lhe com os olhos úmidos. No dia seguinte, levei-lhe o colar que havia recusado. Para te lembrares de mim, quando nos separarmos, disse eu. Marcela teve primeiro silêncio indignado. Depois fez um gesto magnífico. Tentou atirar o colar à rua. Eu retive-lhe o braço. Pedi-lhe muito que não fizesse tal desfeita, que ficasse com a joia. Sorriu e ficou. Entretanto, pegava-me a farto de sacrifícios, espreitava os meus mais recônditos pensamentos. Não havia desejo a que não acudisse com a alma sem esforço, por uma espécie de lei da consciência e necessidade do coração. Nunca o desejo era razoável, mas um capricho puro, uma criancice, vê-la trajar de certo modo, com tais e tais enfeites este vestido e não aquele, ir ao passeio ou outra coisa assim, e ela cedia tudo, risonha e paureira. Você é das Arábias, dizia-me. E aí ia a pôr o vestido, a renda, os brincos, com obediência de encantar. Então a gente já percebe aqui nesse capítulo 15 o quanto a Marcela, na verdade, estava muito mais preocupada era com os presentes que recebia do Brás Cubas e se aproveitava assim, né, percebendo do quanto ele estava apaixonado por ela. A gente percebe que o pai já começa a restringir as verbas que eram passadas para ele, ou seja, o dinheiro estava indo embora, ele gastava tudo, comprava presentes caríssimos, joias, né, e ela se fazia de rogada, dizia que não precisava daquilo, mas ficava, mais aceitava. E sempre tem um jogo aqui de sedução da parte de Marcela, o fazendo acreditar que esses presentes não faziam diferença para ela, enquanto que na verdade faziam sim. E ela sempre o manipulava para que ele acabasse dando mais presentes ainda. E ele aqui, vamos
observar que ele tinha esse medo assim, dessa separação, mas ao mesmo tempo ela dizia, não, nada é para sempre, mas ao mesmo tempo, que lástima, né? Vou jogar esse presente fora, o último presente, porque seria um presente para nunca esquecer de você quando nos separarmos. Então, tudo isso era um grande espetáculo, um grande ensaio, e ela de boba não tinha nada, ela realmente estava ali manipulando e se divertindo e recebendo ali os presentes de bom grado, que eram presentes caríssimos, vale salientar. Desculpa, agora vamos lá. Capítulo 16, bem curtinho. Uma reflexão imoral é o título dele. Ocorre-me uma reflexão imoral que é ao mesmo tempo uma correção de estilo. Cuido haver dito no capítulo 14 que Marcela morria de amores pelo Xavier. Não morria, vivia. Viver não é a mesma coisa que morrer. Assim o afirmam todos os joalheiros deste mundo, gente muito vista na gramática. Bons joalheiros que seria do amor, se não fossem os votos dixis e fiados. 1/3 ou 1/5 do universo comércio, do universal comércio dos corações. Esta é a reflexão imoral que eu pretendia fazer, a qual ainda é mais obscura do que imoral. Porque não se entende bem o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a mais bela testa do mundo não fica menos bela se a cingir um diadema de pedras finas, nem menos bela, nem menos amada. Marcela, por exemplo, era bem bonita. Marcela amou-me. Agora vamos para o capítulo 17, do trapézio e outras coisas. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Conhecidíssima frase, né? Ilustre desse romance, que mostra toda a questão, revela todo o interesse, né? O interesse, ou seja, amor, o interesse ali muito direto em relação às questões materiais, mas um fingimento, um maquiamento da realidade, uma manipulação com o desejo de tirar cada vez mais do outro. Então veja como Machado de Assis aqui, ele, através dessa relação da Marcela com Brás Cubas, ele mostra o quanto até nas relações ditas amorosas, existem pessoas capazes de enganar as outras, né? De manipulá-las para retirar proveito e se aproveitar do sentimento do outro. Isso é bem explícito aqui nessa primeira frase do capítulo 17, quando eu digo que Marcela amou-me durante 15 meses, ou seja, tem um prazo, 15 meses, e 11 contos de réis, remetendo a tempo e valor. É bem interessante esse desmascarar, né, do comportamento, da conduta humana. Mas vamos lá. E ele coloca nada menos. Meu pai, logo que teve a aragem dos 11 contos, sobressaltou-se deveras. Achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Desta vez, disse ele, vais para a Europa, vais cursar uma universidade, provavelmente Coimbra. Quero tipo um homem sério e não mais para arruador e gatuno. E como eu fizesse um gesto de espanto, gatuno, sim senhor, não é outra coisa um filho que me faz isto. Sacou da algibeira os meus títulos de dívida, já resgatados por ele, e sacudiu-mos na cara. Vês, Peralta, é assim que o moço deve zerar o nome dos seus? Pensa que eu e meus avós ganhamos o dinheiro em casas de jogo ou a vadear pelas ruas? Pelintra, desta vez ou toma juízo, ou fica sem coisa nenhuma. Estava furioso, mas de um furor temperado e curto. Eu ouvi-o calado e nada opus à ordem da viagem, como de outras vezes fizera. Ruminava a ideia de levar Marcela comigo. Fui ter com ela, expus-lhe a crise e fiz-lhe a proposta. Marcela ouviu-me com os olhos no ar. Sem responder, logo como insistisse, disse-me que ficava, que não podia ir para a Europa. Por que não? Não posso, disse ela com um ar dolente. Não posso ir respirar aqueles ares, enquanto me lembras do meu pobre pai morto por Napoleão. Qual deles, o hortelão ou o advogado? Marcela franziu a testa, cantarolou uma seguitilha entre os dentes. Depois queixou-se do calor e mandou vir um copo de aluá. Trouxe-lhe a mucama numa salva de prata, que fazia parte dos meus 11 contos. Marcela ofereceu-me polidamente o refresco. Minha resposta foi dar com a mão no copo e na salva. Ordenou-se-lhe o líquido no regaço. A preta deu um grito. Eu bradei-lhe que se fosse embora. Ficando a sós, derramei todo o desespero do meu coração. Disse-lhe que ela era um monstro, que jamais me tivera amor, que me deixara descer a tudo, sem ter ao menos a desculpa da sinceridade. Chamei-lhe muitos nomes feios, fazendo muitos gestos descompostos.
Marcela deixara-se estar sentada, a estalar as unhas nos dentes, fria como um pedaço de mármore. Tive ímpetos de a estrangular, de a humilhar ao menos, subjugando-a aos meus pés. Ia talvez fazê-lo, mas a ação trocou-se noutra. Fui eu que me atirei aos pés dela, contrito e súplice. Beijei-os, recordei aqueles meses de nossa felicidade solitária, repeti os nomes queridos de outro tempo, sentado no chão, com a cabeça entre os joelhos dela, apertando-lhe muito as mãos, ofegante e desvairado. Pedi-lhe com lágrimas que me não desamparasse. Marcela esteve alguns instantes a olhar para mim, calados ambos, até que brandamente me desviou e com um ar enfastiado. Não me aborreça, disse. Levantou-se, sacudiu o vestido ainda molhado e caminhou para a alcova. Não, bradei eu. Não hás de entrar, não quero. E a lançar-lhe as mãos, era tarde. Ela entrara e fechara-se. Saí desatinado, gastei 2 mortais horas em vaguear pelos bairros mais excêntricos e desertos, onde fosse difícil dar comigo. Ia mastigando meu desespero com espécie de gula mórbida. Evocava os dias, as horas, os instantes de delírio, e ora me comprazia em crer que eles eram eternos, que tudo aquilo era um pesadelo, ora, enganando-me a mim mesmo, tentava rejeitá-los de mim como um fardo inútil. Então resolvi embarcar imediatamente para cortar a minha vida em 2 metades, e deleitava-me com a ideia de que Marcela, sabendo da partida, ficaria ralada de saudades e remorsos, que ela amava-me e era tonta. Devia de sentir alguma coisa, uma lembrança qualquer, como do Alferes Duarte. Nisto, o dente do ciúme enterrava-se-me no coração. Toda a natureza bradava que era preciso levar Marcela comigo. Por força, dizia eu. Deixa eu ver, gente, que eu me perdi aqui. Dizia eu, ferindo o ar com uma punhada. Enfim, tive uma ideia salvadora. Ah, trapézio dos meus pecados, trapézio das concepções abstrusas. A ideia salvadora trabalhou nele, como a do Emplácito, capítulo 2. Era nada menos que fasciná-la muito, deslumbrá-la, arrastá-la. Lembrou-me pedir-lhe por um meio mais concreto do que a súplica. Não medi as consequências, recorri a um derradeiro empréstimo. Fui à Rua do Ourives. Comprei a melhor joia da cidade, 3 diamantes encastoados num pente de marfim. Corri à casa de Marcela. Marcela estava reclinada num arreio, gesto mole e cansado, uma das pernas pendentes, e vê-se-lhe o pezinho calçado de meia de seda, os cabelos soltos, derramados, o olhar quieto e sonolento. Vem comigo, disse eu, arranjei recursos. Temos muito dinheiro, terás tudo o que quiseres. Olha, toma! E mostrei-lhe o pente com os diamantes. Marcela teve um leve sobressalto, ergueu metade do corpo e, apoiada no cotovelo, olhou para o pente durante alguns instantes curtos. Depois retirou os olhos. Tinha-se dominado. Então eu lancei-lhe as mãos aos cabelos coliguindos. Lancei-os à pressa, improvisei um toucado, nenhum alinho, e rematei-o com o pente de diamantes. Recuei, tornei a aproximar-me, corrigi-lhe as madeixas. Abaixei-as de um lado, busquei alguma simetria naquela ordem, tudo com a minuciosidade e carinho de mãe. Pronto, disse eu. Doido. Mas aqui tá doudo, que é bem um português do século XIX. Foi a sua primeira resposta. A segunda foi puxar-me para si e pagar-me o sacrifício com um beijo mais ardente de todos. Depois tirou o pente, admirou muito a matéria e o lavor, olhando a espaços para mim e abanando a cabeça com um ar de repreensão. Ora você, dizia. Vens comigo? Marcela refletiu um instante. Não gostei da expressão com que passeava os olhos de mim para a parede e da parede para a joia. Mas toda a má impressão se desvaneceu quando ela me respondeu resolutamente. Vou. Quando embarcas? Daqui a 2 ou 3 dias. Vou. Agradeci-lhe de joelhos. Tinha achado a minha Marcela dos primeiros dias e disse-lhe. Ela sorriu e foi guardar a joia enquanto eu descia a escada. Então, nada mais claro aqui nesse capítulo 17, o quanto Marcela, mais uma vez, fez todo aquele espetáculo dizendo que não ia viajar com ele, né? E dando a entender que eles deveriam se separar ou acabar a relação. Ele fica em desespero, chora, grita, cai nos pés, né? Mas imediatamente, como num ciclo vicioso e tóxico, ele sai de lá, sai andando, acaba fazendo mais uma dívida e traz para ela mais um presente caríssimo. Com isso, ou seja, é aquele sistema, né? Eu só dou o que você quer se você me der algo
em troca. Foi exatamente isso que aconteceu. Então ele teve que dar esse presente e aí sim ela aceitou viajar com ele. Vamos ver o que vai acontecer. Será que vão viajar mesmo ou não? O que acontece aí entre Marcela e o Brás Cubas? Bom, Brás Cubas aí só tá se dando mal, né? O negócio não tá bom pra ele. Essa paixão aí é uma paixão que tá tirando tudo que tem dele aí. E a Marcela tá se aproveitando e muito da situação. Bom, queridos, muito obrigada pela participação de vocês. Amanhã estarei de volta aqui para a continuação. Agora capítulos 18, 19 e 20. E não esqueça de curtir e de compartilhar. Vamos ler juntos Memórias Póstumas de Brás Cubas, do nosso ilustre Machado de Assis. Beijo para vocês e até a próxima.